Olá, meus irmãos, estamos de volta com o Café com Deus, o seu podcast de teologia e vida cristã. Dando hoje continuidade ao segundo tema, segundo episódio do que nós realizamos, erro e decadência doutrinária na igreja brasileira. Será que existe, pastor César? Será que existe, pastor Rulli? Estamos tratando desse tema tão atual, tão importante. E, pastor César, preocupante, né? Os nossos internautas já devem ter assistido o primeiro e outros temas que a gente fez, mas é um tema preocupante, porque nós falamos de forma vasta, mas meio que geral, né? De vários temas relacionados ao assunto. E a gente sabe que há erros e há uma decadência nessa questão doutrinária. Então, nós exploramos o tema, pastor César. Não vou te apresentar porque já foi apresentado de outros podcasts, né? E a gente tá emendando nesse daqui, mas a gente dorme preocupado e acorda preocupado com o que estão fazendo com a igreja. E eu creio que o que estão fazendo com a igreja vai preparar uma geração de gente decepcionada. O senhor tem essa visão? Tenho essa visão e comungo dessa preocupação. Porque o que acontece? Hoje nós temos as redes sociais. Então, se há 20 anos atrás nós tínhamos problemas dessa natureza, só que as redes sociais, elas potencializam... Mais do que a própria TV. Exatamente. E viabiliza um conhecimento muito rápido, um contato muito rápido com vertentes... Superficial. Muito rápido, superficial, com vertentes de toda a natureza. Então, o que está acontecendo com igrejas sérias? Começar de dentro para fora, ou do lado bom para o lado ruim. Sim. Nós estamos preocupados e pregando a palavra do Senhor, e a nossa preocupação aqui não é uma preocupação messiânica, né? Nós não somos salvadores da igreja. Não. A igreja foi salva e remida pelo sangue de Jesus. Mas Deus instituiu pastores. E na última reunião que o apóstolo Paulo fez com os bispos de Efésios, ali próximo, numa cidade próxima, acho que Milita, Atos 20, ele orientou os pastores com relação às ameaças de falsas doutrinas, falsos pastores e tal. Então é como se a Bíblia colocasse os pastores como vigilantes. E nós estamos nesse lugar, que é um lugar realmente sério. E nós estamos anunciando a palavra, mas, simultaneamente, a nossa juventude pode estar acessando outros canais e outras vertentes e olhando para dentro da sua própria igreja e dizendo, poxa vida, mas ali faz assim, lá faz assado. E por que aqui não faz igual? Exato. Mas acontece que é um diálogo que parece aquele diálogo que nós temos com os nossos filhos quando são pequenos. Sim. Eles não entendem. Alguns não entendem. Por que diz? Por que daquilo? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Então hoje realmente, com o advento das redes sociais, da internet, a nossa demanda ela aumentou por conta justamente da facilidade, que é o contato superficial, como o senhor bem disse, de determinadas heresias, que no primeiro podcast nós falamos que são sutis, que muitas vezes não tem cara de heresia, e que se apresentam como algo que vai mudar a sua igreja, a sua realidade. Mas, como disse Salomão, há caminhos que ao homem parecem direitos, né? Mas o fim levam à morte. Morte. Pastor César, o senhor acredita que o charlatanismo está no meio da igreja evangélica brasileira? E o charlatanismo, um pastor charlatão, ele pode ter êxito numericamente e ter uma igreja como instituição forte, poderosa? Certamente. Charlatanismo, para você se situar, é uma designação para líderes falsos que têm como interesse apenas a questão financeira, a questão de mercado, que não tem amor coisa nenhuma à causa e que estão dispostos a usar todos os meios e recursos possíveis para alcançar um fim. Qual é o fim? O status, o poder,
a questão financeira e só. E aí você verifica esse tipo de pessoa quando essas pessoas usam o rebanho como meio para alcançar isso. Então veja, nós temos duas situações aqui. Nós temos a instituição Assembleia de Deus, da qual nós somos pastores. Né? Sim. E aqui está, por sinal, o meu pastor-presidente, pastor Marcos Sully. Nós somos da Assembleia de Deus Promessas, para você que não conhece. Promessas tem em alguns lugares aqui em São Paulo e também em outras partes do Brasil e fora. Então, tem a Assembleia de Deus Promessas, enquanto instituição, e dentro dessa instituição nós temos o organismo vivo, que é a Igreja de Jesus. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A instituição deve servir a igreja, e não a igreja servir a instituição. Sim. O que esses homens fazem é usar a igreja, os fiéis, que muitos, em alguma medida, são desavisados, às vezes o primeiro contato, porque lá se fala sobre milagres, se vende um monte de coisa que muitas vezes não se entrega, e aí usam esse rebanho, esses fiéis, em nome da instituição. Então, você percebe uma liderança charlatã, quando na verdade a instituição é mais forte do que a igreja. Sim. Do que o rebanho. A instituição, toda a igreja, e por igreja, a igreja que eu me refiro, as pessoas que congregam nessa bendita denominação, são na verdade funcionários do charlatão. O senhor acredita que tem gente boa, gente de Deus dentro dessas instituições? Eu acredito que existem sim, baseados em Apocalipse capítulo 18, capítulos 17 e 18 fala da grande Babilônia. Isso. E nós fizemos o nosso primeiro podcast que estreou aqui, foi sobre o espírito da Babilônia. Sim. Você pode encontrar no canal também. E lá, a voz de Deus fala para aquela instituição falida: sai do meio dela, povo meu. Ou seja, dentro de um organismo praticamente condenado, existem pessoas ali que Deus percebe que são sensatas, são fiéis, são simples e que precisam ser resgatadas daquela instituição. Então, existem sim charlatões que têm muito sucesso, muitos seguidores, conseguem fazer proezas. Parece que Deus ele é o vice-deus, né? Exatamente. E você olha, e aí você chega à seguinte conclusão: mas os frutos, como negar os frutos? Se a igreja arrebenta, ela explode, ela está em toda parte. Os frutos que Jesus disse, você deve se atentar. Primeiro, na parábola do semeador, Jesus disse que o semeador saiu a semear e caiu na beira do caminho, no pedregal ou nos pedregais, no espinheiro e na boa terra. Quais são esses frutos que Jesus fala ali? Sim. São almas? Não são almas. Há uma multidão de pessoas que a pessoa está arrebanhando. Não são. Ali, a semente é a palavra e cai no coração do homem. O fruto é na minha vida. A minha vida é transformada pela semente da palavra de Deus. Não é quantas pessoas eu coloco dentro de um auditório. É quanto a vida do líder é transformada pelo poder do Espírito Santo. Isso sim é fruto que a Bíblia se refere. Então, quando você fala pelos frutos se conhece a árvore, no sentido de ver o número de seguidores, isso não representa nada, porque não é essa a equação que Jesus fez quando vai chamar naquele grande dia as pessoas para prestarem conta e dizer assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus? Não é essa a pergunta. É quais são os teus frutos na tua vida. E aqui que o charlatanismo é reprovado. E a Bíblia nos diz, pastor César, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos. Por que as pessoas são enganadas, pastor César? O senhor acredita que tem um analfabetismo bíblico que se recusa a dizer que tem, mas existe um analfabetismo bíblico, e esse analfabetismo impede esse crente de ter a visão? Porque às vezes ele está numa visão simplista apenas da instituição. O senhor acredita que ele pode ficar preso nisso e não ter como se libertar? Olha, vamos dar um exemplo bíblico, né? Filipe, capítulo 8 de Atos. Foi enviado por Deus para Samaria. Está pregando, as pessoas estão se entregando. Sim. Aí tem um sujeito lá chamado Simão. E ele
Simeão, ele se entrega aparentemente a Jesus. Ele se entrega, ele se batiza e ele está acompanhando os líderes da igreja ali. Aí chega Pedro e, para ajudar ali Felipe, começa a pregar também, e o dom do Espírito Santo é derramado naquele lugar. De repente, esse homem que um dia foi um feiticeiro, que mexia com artes e Sim. com magias e ganhava a simpatia daquela população, não tem mais essa habilidade. E ele olha para o apóstolo Pedro e diz assim, se eu te der tanto em dinheiro, você me ensina a fazer esse truque? Eu estou usando aqui uma paráfrase apenas, né? Pedro disse, ore a Deus para que ele tenha misericórdia da besteira que você acabou de falar. Talvez ele tenha misericórdia. O que falta nas nossas igrejas? Um Pedro. Então, se a pessoa é desavisada e fala alguma bobagem, se houver um pastor sério, ele nunca vai endossar aquilo. Com amor, talvez ele não use o peso da fala do Pedro, mas com amor vai dizer assim, meu irmão, não é assim que funciona aqui, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Se é um charlatão, o charlatão endossa aquilo. Ele fala, é isso aí mesmo, vai pra cima, porque é assim que funciona a coisa. Não tem o menor amor pelo rebanho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que os charlatões realmente são gananciosos e usam da instituição para a glória de si mesmos. Fantástico, pastor César, fantástico. Então vamos ter cuidado com os novos métodos, né? Conforme disse na leitura do M. Bonds, né? Ele falou, eu vou repetir aqui, né? Esforçamo-nos o tempo inteiro para criar novos métodos, planos e organizações para expandir a igreja. Estamos sempre trabalhando para prover e estimular o crescimento e a eficiência do evangelho. Essa tendência moderna, há mais de 100 anos atrás, tem a propensão de perder de vista o ser humano, ou então ele é absorvido pelos mecanismos do planejamento e da organização. Então a gente percebe o quê? Que a máquina da igreja, de fazer igreja, está engolindo a igreja de Deus. É isso. É o que você falou. Uma instituição tem que servir o corpo, e não o corpo servir a instituição. Ou seja, a instituição não pode ter mais força que o corpo. E a gente está vendo isso hoje, uma força muito grande da instituição. Eu sou da igreja tal, eu sou do bispo tal, eu sou do pastor tal. Então a gente está vendo essa questão roubando o caráter do cristão. Exatamente. Então, em detrimento disso, só serei salvo se o meu líder disser que eu sou salvo. Ou só serei salvo se eu estiver dentro desta instituição. O senhor já viu esse discurso? Exatamente. De pessoas que falam e dizem, não, a igreja tal é a igreja correta, as outras estão todas erradas. Claro que a gente pode ter um filtro de acordo com a Bíblia, mas é característica de seita quando se usa esse tipo de afirmação. Isso. Quer comentar, pastor César? Exatamente, porque perigos que a gente está correndo, né? Porque a seita, ela é exclusivista, né? Salvação só tem aqui dentro e fora desse nosso espaço. A instituição fala mais do que a Bíblia em si. Exatamente. Então, quando uma instituição ela é muito forte, você deve verificar se a igreja ali é mais forte do que a instituição. Porque uma igreja forte, às vezes uma igreja forte pode congregar numa tenda. Numa tenda. Não precisa ser necessariamente num prédio assim, uma obra faraônica. Mas às vezes uma obra faraônica esconde uma igreja fraca, como a igreja de Laodiceia, que olhando por fora, rico estou enriquecido e nada tenho falta. E por dentro não tinha, era absolutamente nada. Agora, quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, Tiatira, igrejas sem expressão, igrejas que realmente temiam a Deus. Então, assim, olhando para a fachada parece que é uma potência, mas na verdade, às vezes, e aqui eu não estou dizendo que não possa se ter uma bela igreja com aparência, uma estrutura imponente. Não quer dizer em detrimento disso são que duas ela não coisas é de Deus. completas. Não, Exatamente. Não são excludentes. Uma belíssima arquitetura e o poder de Deus. As duas coisas podem convergir. Podem. Mas o ponto é a gente ficar atento com relação à igreja. Igreja é o organismo vivo de Jesus que se reúne no endereço tal, e esse endereço tal tem um estatuto, tem um CNPJ,
tem uma diretoria, tem uma administração, paga a conta de luz, paga as suas despesas, mantém aquele ambiente funcionando. Isso é uma instituição. Mas dentro dessa instituição tem um grupo de pessoas que se sentem amadas pelos líderes, cuidadas, direcionadas, não tem nenhum tipo de temor com relação à boa gestão, porque a gestão é temente a Deus. Aí a gente está falando de uma igreja saudável, né? Estamos falando de equilíbrio, pastor César. Equilíbrio. O pastor que está nos assistindo, você líder, você que é um líder auxiliar também, que ajuda na sua igreja, é preciso que haja equilíbrio. E onde a gente encontra o equilíbrio, pastor César? Nas Escrituras. Na palavra. Nas Escrituras. E aquilo que não couber à Escritura é a parte filosófica da igreja, a forma de trabalhar. Mas a forma de trabalhar filosófica da igreja, ela não bate de frente com a forma bíblica de ser, com a exigência bíblica. Não pode bater de frente. Então ela tem que ser corroborar, acompanhar, imitar, ter como parâmetro a palavra de Deus. Quando ela não tem esse parâmetro, ela pode ter o parâmetro de um líder que está errando. Então é preciso haver uma convergência, que você reajuste a sua bússola espiritual. E digo para você, foi tema de vários outros podcasts nossos, Traumas Religiosos 1 e 2. Trauma Religioso 1 nós fizemos com a pastora Nilza, que é psicanalista, e contigo, pastor César. Trauma Religioso 2 nós fizemos com a doutora Elaine, que é psicóloga com vasta experiência na área, e contigo também. Fizemos aqui porque essas igrejas produzem pessoas intoxicadas espiritualmente, pessoas que vão carregar um trauma religioso, que a Bíblia não causou. Sim. O que causou foi a instituição, foi a liderança errada. Então, é preciso um ponto de convergência. Se você está sofrendo nessa igreja, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber. O pastor César disse no episódio 1, sai dela. Procure uma igreja séria. Tem igrejas sérias, tem homens de Deus sérios, mulheres de Deus sérias. Tem ou não tem, pastor César? Tem, e a tua pergunta que me retornou aqui, Fique quando à o senhor vontade. colocou assim, e essas pessoas simples, às vezes, que não têm o conhecimento, estão nesses ambientes, não têm conhecimento, mas o ambiente é tóxico. Primeiro, Deus conhece os que são seus, Sim. E certamente o Espírito Santo vai conduzir e redirecionar essa vida. Mas tem um outro detalhe também, que é a lei da oferta e da procura. Então, se existe o roubo de carro, um problema gravíssimo no Brasil, é porque existem aqueles que compram Sim. produto roubado. Um mercado de receptação, né? Receptação, esse é o termo mesmo. Então, eu estou fazendo esse paralelo com relação a determinados crentes. Se existem os charlatões, é porque existem também os falsos crentes, que aí é uma combinação perfeita, né? Do charlatão em relação ao falso crente. Crente falso. Dá certinho essa combinação. Verdade. Tá aí, internauta, para você, informação boa, informação de Deus. Aqui a gente não está fazendo proselitismo. Nós não estamos aqui para divulgar o nome de igreja, citou apenas o nome da igreja, pro forma aqui para o internauta ver que nós estamos numa instituição que é uma instituição séria, uma instituição que tem tempo de estrada, tem vivência, tem doutrina bíblica coerente, abençoadora, enriquecedora. E nós não somos donos, não é isso, pastor César? Não somos donos de rebanhos, não somos donos Exatamente. de igreja. Eu digo, pastor César, nós estamos pastores. Nós falamos isso com paz no coração. Estamos exercendo o dom que Deus nos deu e temos um norte. Qual é o nosso norte? É a Escritura Sagrada. Se a Escritura diz, eu faço. Se não diz, eu não faço. Então, é possível então haver um ponto de mudança, de transição nesse momento na tua fé. Então, se você está sendo intoxicado por esta instituição, não é de Deus isso. Não é. Não tem como, pastor César, dizer que está na Bíblia se a instituição está intoxicando você. Então você precisa ter um filtro, uma filtragem espiritual. Então a filtragem é a palavra. Então eu já ouvi muitos pastores dizerem isso e eu acredito que está diminuindo, mesmo que lentamente,
na questão do analfabetismo bíblico, eu acho que vem diminuindo um pouco, mas ainda tem muito crente analfabeto biblicamente, Verdade. Que não examina as escrituras, que não examina a palavra, que não conhece a palavra. Então nós precisamos examinar para a gente poder ter esse sentimento de conhecer o texto sagrado, de ter habilidades com a Bíblia. É isso que a gente precisa ter. Exato. Não tem como, né? Então, Conselhos Pastorais a Jovens Obreiros, tem lá um pouco de informação também nesse sentido, 2 podcasts que nós realizamos. Bom, partindo aqui do meio para o fim, para a conclusão da nossa segunda parte, eu escrevi o seguinte: seja por dentro ou por fora, pastor César, o adversário, Satanás, o inimigo da igreja, jamais desistirá de golpear e tentar demolir a igreja tijolo por tijolo. É aquela história que eu contei no início, da igreja ortodoxa russa em 2009, que chegando lá, o prédio tinha desaparecido. Foi demolido tijolo por tijolo. E é assim que o diabo faz com a igreja. É imperceptível, mas é extremamente danoso. Eu escrevi: esses ataques, entretanto, não destruirão o corpo de Cristo, pastor César. São oportunidades de aplicar os princípios bíblicos e as prioridades, a única solução dos desafios que nós enfrentamos. Então, pastor César, delineando caminhos de cura, caminhos de esperança, caminhos de renovo, porque quando a gente fala, dá a impressão que está tudo perdido, né? Isso. Realmente está tudo muito perdido, mas eu acho que também há um remédio. Com certeza. Há uma cura. Qual é a cura? Voltarmos às escrituras? Sermos bíblicos? Queria que o senhor comentasse para a gente aqui, para o nosso internauta receber essa informação, que tem cura, que tem esperança. Exatamente. Que tem uma luz de alerta acesa e que o Espírito Santo é o governo da igreja. Exato. E eu creio que essa cura, ela começa quando o indivíduo, primeiro, percebe que está errado a coisa, né? Então, assim, se você vai no médico, né? E o médico fala assim, ó, tem algo grave aqui, que é o que nós estamos trabalhando nesses 2 episódios. Tem algo gravíssimo acontecendo. E aí a gente sai de lá e não toma o remédio indicado, prescrito, e não faz a dieta necessária, não adianta nada. Então, o que você deve fazer? Primeiro, identificar se o ambiente que o tempo todo está sendo colocado aqui, a Bíblia que lança luz sobre essas realidades, se existem aí, se você faz parte de um contexto desse. Uma coisa muito importante, meu pastor Marcos Rulli, é que eu noto no ambiente cristão, para quem não é cristão, isso não faz muito sentido, mas normalmente a pessoa que cresce numa determinada igreja, está ali há 15 anos, 20 anos, pegou amor por aquilo. Sim. Ele às vezes tem o lugar que ele senta, já tem toda a amizade dele ali, tem raiz ali. Sim. Mas, querido, nós não podemos, em razão desse conforto logístico, relacional... Porque aí entra a religiosidade, pastor Sérgio. Religiosidade é o nome disso. É um polimento religioso. É um verniz. É um polimento, é um verniz religioso que não vai te levar para o céu. Não leva para o céu, pode levar para o lugar errado até. E aí, o que acontece? Você está vendo que a igreja, de repente, está dentro desse contexto denunciado aqui, dessa corrupção, desse charlatanismo e tal. Mas o amor à conveniência faz com que você pense, eu vou ficar por aqui, vai que melhora e tudo mais. É muito perigoso. Pastor, eu só acredita que tem líderes que amaldiçoam os crentes que saem das suas igrejas, amaldiçoam, eu quero colocar aqui entre parênteses, né? Que amaldiçoam os crentes que saem da sua igreja porque vão para outra, porque abriram os olhos ou perceberam alguma coisa errada doutrinariamente falando, uma corrupção da doutrina bíblica, e eles percebem e saem. É possível que eles joguem palavras de agouros, de maldição. A gente sabe que maldição sem causa não encontra pouso, de acordo com o texto sagrado. Mas só acredita que eles praguejam essas pessoas e colocam medo nessas pessoas? Amaldiçoa. Então tem um agravante. Eu cresci aqui, eu gosto daqui, meu Deus, tá difícil, mas vai que melhora domingo que vem. Isso aí já é um risco. Segundo, quem saiu chega para você e fala assim, me amaldiçoaram,
e eu peguei uma gripe, eu não sei não, tô me sentindo mal, porque a pessoa Acredita naquilo? não recebeu um bom fundamento bíblico, sabe? Não tem base. E aí esses líderes exploram justamente pelo medo, Olha, cuidado, hein? pela culpa. Eu te ajudei, eu peguei você aqui, você estava assim assado e agora você está assim chegou dando as costas arrebentado, para como você mim. tá saindo. Então é pela culpa, pelo medo, pela ameaça. E essa pessoa fica presa a isso. E alguns ficam presos com um espírito messiânico, né? Ah, não vou sair não porque eu vou ajudar a restaurar aquilo ali. E Deus está dizendo, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E a pessoa insiste. Então assim, nós estamos falando agora sobre uma possibilidade de restauração. Existe restauração, existe remédio? Sim. Primeiro, que você, pelo Espírito Santo, perceba se essa realidade faz parte da sua vivência, ou de um amigo seu, de um familiar seu. Nunca chegue para ele com os dois pés, né? E dizendo, porque não sei o que, eu ouvi lá o podcast, os pastores falando justamente sobre isso. Tem um jeito de falar, né? Com amor. Mas tente abrir os olhos. E se for você essa pessoa, abra os seus olhos, ore a Deus e diga, Senhor, eu não quero ser enganado. Bem assim. Conclusões, pastor César. Eu fiz uma lista singela, né? Precisamos de verdades profundas às quais nos apegar. Quais são elas? Bíblia. Em termos de Bíblia, o que esse crente pode fazer é se apegar às Escrituras em detrimento da instituição. Porque se apegar à instituição em detrimento da Escritura, vai sofrer prejuízo. Ele, a sua família, a sua história. Então, nos apegarmos às Escrituras sagradas. Leitura bíblica. Conhecimento bíblico. Eu escrevi também, precisamos de fundamentos sólidos para pisar. Quais são os fundamentos sólidos? A minha instituição ou a Escritura Sagrada? Essa é a pergunta. Então eu preciso avaliar. Então você precisa avaliar se você tem crescido espiritualmente, se você está produtivo espiritualmente, ou se você está num ritual e regra para trazer resultados para a sua instituição. Claro que, guardadas as devidas proporções, trazer resultados para a instituição é bom nesse sentido de ser evangelista, ganhar as almas, fazer os trabalhos sociais. Se for uma instituição séria, né? Pega tudo isso, mas não abandona o principal, a Escritura Sagrada. E eu escrevi também, precisamos de músculos espirituais que nos mantenham em pé em tempos difíceis. Músculos espirituais, ou seja, doutrina bíblica. E eu pergunto, onde você está? Tem doutrina bíblica? Pastor César, qual o conselho que o senhor dá doutrinariamente para esse cristão? Ele se apega com a Bíblia e ele vai firme mesmo? Ou ele, não, tudo que eu falo lá em cima tá bom, é isso mesmo, aquela coisa rasa, aquela coisa que não tem profundidade, que não tem mudança, aí eu vou ficar aqui porque eu tô aqui, e o povo é legal, o povo é bacana. Qual é o conselho que a gente dá para esse internauta que está nessa situação? Olha só, tem uma fala do Tel Hayashi que é o seguinte, se de repente você está numa igreja, você gosta da dinâmica da igreja, mas você nota heresia, você nota que há distorção da verdade, você nota que é uma água com açúcar, o sermão não impacta, não gera temor e tremor, uma coisa muito light, muito de boa. Mas você fala assim, mas lá tem trabalhos sociais. O que você deve fazer? O Tel Hayashi diz, vá para a Unicef. Porque lá o trabalho é 1000 vezes melhor do que da sua igreja, com certeza. Tem maior qualidade, maior investimento. Já que você gosta de coisa social, trabalha com lá, nesse setor. Porque ficar num ambiente herético, por causa de um ministério que você tem, porque lá você tem um cargo, porque você lá tem isso e aquilo, assinar um atestado de óbito. E uma outra coisa muito séria que o apóstolo Paulo denuncia é: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ou seja, existem muitos crentes acomodados, que estão acostumados àquela rotinazinha e pensando assim, se a gente sair daqui, a gente vai para onde? Ou seja, e por fim, quem fechou a arca aonde Noé estava dentro ali com a sua família, quem fechou a arca por fora foi Deus.
Vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai fechar a porta. Sim. Aí não é o pastor que faz isso. Não é. E pode ser feito hoje, através da morte. A gente fica esperando a volta de Jesus e tem que esperar mesmo. Mas Jesus está fechando a porta o tempo todo para milhares de pessoas todos os dias. Então tome a sua decisão hoje. Porque Noé entrou na arca com a sua família, todos os animais debaixo da ordem do Senhor. Não chovia, ou seja, estava tudo tranquilo aparentemente. E o Senhor fechou a arca por fora. Então, assim, não perca a oportunidade de tomar a decisão e romper com estruturas que não estão cuidando da tua família espiritualmente e, consequentemente, a tua eternidade pode estar em risco. Porque o que está em evidência, pastor César, é a salvação. A salvação. A instituição não salva, quem salva é Jesus. Então, você não pode estar numa instituição que está te sufocando. Isso foi assunto do trauma religioso que a gente fez aqui. A instituição não pode sufocar. Ela não pode prevalecer sobre você e sobre o que a Bíblia diz. E eu vou falar uma coisa, meu pastor Marcos. Pode falar até duas, pastor César. Olha só, existe uma denominação, que a gente não vai citar, mas ela é uma igreja pentecostal, bem tradicional aqui, um pouco mais nova, bem mais nova que a Assembleia de Deus no Brasil, mas que está no Brasil inteiro e fora do Brasil. É uma instituição que já foi bem consolidada e muito forte. Só que o líder dessa instituição, ele começou a se corromper, primeiro na política e depois doutrinariamente. E eu já vi, não vou citar o nome da instituição porque houve uma cisão, uma parte séria continua o trabalho do Senhor, mas esse líder continua roendo o osso, né? Não abriu mão de roer o osso, continua lá, firme, entre aspas, e forte, como diz o outro. Mas esse homem no púlpito fala cada aberração, cada coisa mais absurda que é inacreditável. E tem fiéis para ouvir, pastor. Tem fiéis para ouvir. Então, quando ele começou a soltar aquelas conversas horrorosas que não lembram crente em hipótese alguma, e é um pastor, muitos líderes começaram então a romper com a instituição, seguiram outro caminho e criaram um outro movimento e romperam com essa instituição. E aí, conversando com um colega meu, eu disse, em qual das duas você está? Ele disse, eu ainda continuo aqui e tal. Rapaz, você tá me contando Meu isso? Deus. E continua nesse negócio? Disse, não, mas eu tô orando. Eu falei, como que você continua orando, meu Deus? Você acha que Deus vai dizer o quê, sendo que você mesmo está falando para mim? E o que a Bíblia diz? Que o negócio já despencou, já desabou, a casa já caiu. Então, assim, muitas pessoas, por comodismo, continuam. Que absurdo. Continuam. Então é muito sério, né? E essa palavra aqui que Deus está trazendo, eu acredito que é uma exortação. O senhor não pode mesmo. dizer o nome não, né, pastor da igreja? Não posso. Brincadeira, não podemos dizer não, claro que não. Pastor, finalizando aqui, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Que poderoso e maravilhoso para esses tempos que a gente está vivendo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendestes e das quais tem convicção. Eu te pergunto, querido internauta, você tem convicção de Bíblia? E aí Paulo diz, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Pastor, ele está dando aqui para nós a letra do negócio. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a sua instituição. Exatamente. Está falando de fé, de Bíblia. Então, minha irmã, meu irmão, sai do analfabetismo bíblico e vá buscar na luz das Escrituras Sagradas. Elas são a luz, elas são o norte, elas são o caminho para nós, pastor César. Desse jeito. Como é que a pessoa pode estar cega? A pessoa só vai estar cega se ela não ler a Bíblia.
Está escrito lá, examinais as Escrituras, examine as Escrituras. Porque a vida eterna está em examinar as Escrituras. E muitos crentes não examinam. Não examinam. Os crentes estão na igreja pela instituição e não pelo corpo de Cristo. Domingo nós fizemos a ceia na igreja e eu dizia, irmãos, a ceia está aqui, a mesa está posta. Isso aqui não é invenção de homem. Isso aqui não é invenção da instituição. Isso aqui é a ideia de Jesus. Ele que fez, ele que instituiu, ele que ordenou. E a igreja faz e repete durante vários meses do ano, porque é a ordem do Senhor Jesus. É doutrina bíblica. Então nós estamos aqui, ó. Tem pão e tem vinho. Nós vamos comer o pão e vamos tomar o vinho. Então, pastor César, a gente precisa estar lembrando para os crentes da importância, porque você tem os crentes mais velhos na igreja, que já sabem, Exato. e tem os mais novos. Então você tem que estar o tempo todo dizendo, porque as pessoas dizem, a igreja é coisa de homem, igreja, quem não conhece, fala, não, isso é invenção de homem. A instituição tem falhas. Eu creio nisso. Sim, sim. A instituição falha. Ela erra, ela peca, ela pode ter algum erro no seu caminho, mas é possível corrigir. Então nós estamos aqui falando de erro e decadência nas doutrinas da Igreja Evangélica Brasileira. Então a gente precisa mudar, a gente precisa convergir para um bom senso e vamos ficar com os 3 Is da Bíblia. Inerrância das Escrituras Sagradas, né? Inerrância das Escrituras. Então nós vamos infalibilidade das Escrituras e vamos aplicar isso na nossa vida. Então, é aplicar os ensinos sagrados e crescermos espiritualmente. Se você não está crescendo espiritualmente, está faltando alguma coisa. E aí vem a infalibilidade da palavra de Deus. Inerrância, inspiração e infalibilidade. Então, nós temos tudo que a gente precisa, pastor César, Tudo, na Bíblia. Na Bíblia. E quando a instituição ela é genuinamente bíblica, ela produz transformação na vida das pessoas. Não é só numérica. Exatamente. Ela produz um crente que tem maturidade espiritual. Eu te pergunto, como está a tua maturidade espiritual? Porque no meio de tanto erro e tanta decadência, você tem que ter um filtro. Não é isso, pastor? Isso. Que conselho o senhor dá para o internauta? Fica com a Bíblia, mantém a posição, contesta o que está errado, ou simplesmente se cala, sai, ou tenta resolver. Qual que seria o caminho? Olha só, a Reforma Protestante, né, tem a expressão, a igreja sempre renovando, sempre reformando, né? Então, assim, não existe instituição perfeita. E algumas pessoas fazendo um paralelo... Ela pode ser boa, mas não vai ser perfeita. Isso. Pode dizer assim, vamos dar um exemplo aqui, só a nível de referência. Eu não acredito em casamento. Casamento, não tem esse discurso? Tem. Contra o casamento. Então, o que a pessoa pensa? O casamento é algo horrível. E parece que o casamento é uma entidade à parte do homem. O casamento, você vê, os casamentos... Não é o casamento, são pessoas. As pessoas que fazem que um casamento seja horrível. Não é o casamento em si, a designação, a instituição. É o indivíduo. Então, existem indivíduos inescrupulosos que estão cirandando a igreja. Esses indivíduos são charlatões, são falsos pastores e mestres e apóstolos que estão nos arredores da igreja, que muitos deles têm mídia, têm status, têm poder, têm dinheiro, têm um monte de coisa. E você olha daí e fala assim, por isso que eu não sigo, por isso que eu não quero saber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem casamentos abençoados. Problemas? Todos temos, mas existem casamentos abençoados. E existem instituições que procuram, debaixo da graça do Senhor, mesmo com as suas falhas, manter ali o temor do Senhor, a seriedade para lidar com as finanças, com aquelas vidas, com o cuidado da assistência social que a igreja também dá atenção, e todas as atividades, sejam religiosas ou civis, que a igreja, diante de um governo, precisa prestar conta, e principalmente diante de Deus. Agora, se você está numa instituição e fica dizendo para si mesmo, para sua esposa, vamos ficar aqui e Deus vai nos dar uma direção, e o negócio está desabando, está desabando, está desabando.
Vamos orar, porque Deus vai nos dar uma direção. Eu acredito que Deus não vai dizer nada, porque já te deu a mente para você analisar as coisas e perceber que não foi essa a igreja que Jesus deixou para chamar de noiva. Então, que Deus te dê graça para você tomar a decisão certa. Tá aí, internauta, para você muita informação boa, de qualidade, informação atual. Eu sempre digo também, pastor César, que a atividade religiosa, ativismo religioso, não substitui a devoção. Não substitui. Ele é uma maquiagem perigosa, assustadoramente perigosa, que pode levar o cristão, um cristão que quer ser sincero, mas está errando, a um caminho de se perder. Então, às vezes, a pessoa acha que muito ativismo, né? Já falamos isso aqui em vários podcasts, né? Não, o que é que tem para fazer e tal? Cheguei, como é que é a atividade? Então, as pessoas confundem isso com vida cristã. Exato. As pessoas confundem essa atividade religiosa extrema, que a gente precisa ter cuidado. Você pode trabalhar, você deve ser engajado com a tua igreja, mas você tem que lembrar que você tem uma família, que você tem uma vida, que você tem o social. Então você tem que fazer um balanço disso e ver o encaixe disso dentro do teu dia, dentro da tua vivência cristã. Então eu sou relativamente duro contra crente que falta culto. Eu sou bem chato nessa questão, né? Eu acho que culto é uma coisa muito importante, o crente não pode perder, porque o culto a gente oferece para Deus. A gente não faz culto para nós, né? Oferecemos para Deus. Mas eu sempre pego no pé, irmão, cuidado, né? A gente acaba tendo uma semana corrida, muitos crentes têm a semana corrida, e acaba não conseguindo ter um culto extra. Então acabamos ficando mais naquele culto principal, que é o culto do domingo, que é o culto que as igrejas acabam ficando mais cheias. Então, a gente precisa se policiar nessa questão, porque nós precisamos do culto, né? A instituição da igreja por Jesus tem esse formato. Mas assim, o ativismo religioso é muito perigoso. Não é isso, pastor César? Então, se a gente tiver esse equilíbrio, a gente consegue temperar. Eu tenho os meus trabalhos, eu cumpro as minhas obrigações espirituais, eu tenho uma devocional, eu tenho minha fé em Cristo, eu estou alinhado com a Bíblia, eu tenho oração, eu tenho louvor, eu estou na igreja. Então, o crente precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio. Então, se você tem equilíbrio, você está no caminho certo. Agora, não podemos pegar o ativismo religioso, que muitas instituições pregam muito forte, muito duro, muito exigente, que acaba separando famílias. A família não pode ter um feriado, não pode ter férias, não pode ter nada, porque tem que viver para entregar aquilo que foi uma missão ali de meta, de objetivo, Sim. de relatório. É uma coisa que Jesus nunca pediu. É uma pressão tremenda que a instituição faz. Então, há que se ter esse equilíbrio. Também não aqui nós não estamos dando motivo para ninguém, pastor César, ser relapso em relação às suas funções e atribuições, se você coopera com a tua igreja em alguma área. A palavra é equilíbrio, né? Só de ser membro dela, você já coopera com ela. Sim. Com você ser membro de uma igreja, você entrega ofertas, você entrega dízimos, você entrega votos, você serve na tua igreja, você evangeliza fora da igreja, você trabalha com a tua igreja. Então, assim, equilíbrio. Sensatez. Então, nós temos esse crivo espiritual. Então, que a Bíblia seja o nosso norte, é isso, pastor César? Amém. Conselhos finais para a gente partir aqui para o encerramento. Deus abençoe sua vida, a sua família, seu ministério, a igreja que você congrega. Dentro de tudo que você está ouvindo aqui, se você for membro de uma igreja, quando você conversar com seu pastor, seja sempre amoroso nas suas considerações, porque nós aqui não incitamos os membros contra a liderança. Não é esse o caminho. O caminho aqui é o fruto do Espírito Santo. Portanto, converse com o pastor com amor, com carinho. Ore pelos seus pastores, se eles são homens de Deus, Sim. mulheres de Deus. Valorize os seus pastores. Auxilie os seus pastores em tudo que for necessário. Olhe para a sua vida, se de repente você pode fazer mais, mas está sendo negligente, corrija isso. E para quem de repente está num ambiente onde a heresia é presente,
Ou, às vezes, não é heresia, meu pastor Marcos Rulli, mas, às vezes, é uma liderança... uma liderança fraca no sentido bíblico, sabe? Onde não tem uma condução na palavra de Deus. Você deve orar acerca disso também, porque nós precisamos crescer, nós precisamos de substância para nos tornarmos firmes e fortes diante de todas as adversidades. E estar num ambiente onde não recebe uma palavra bem temperada e saborosa, é difícil também. Pastor César, e o analfabetismo bíblico, ele produz crentes rasos. Exato. Rasos que por qualquer besteira eles desistem. Desistem da fé em Cristo, desistem da igreja, desistem da família, porque a fé é muito rasa. E esses, aí você vê aí nas redes sociais, no YouTube, enfim, depoimentos de crentes que voltaram para a igreja católica, por exemplo. Então, como que um crente volta para a igreja católica? Não foi crente. Nunca foi crente. Porque o crente realmente que conheceu Jesus, ele sabe o que a Bíblia fala acerca de várias questões em que o catolicismo ainda não entendeu que são necessárias para seguir Jesus de fato. Apenas Jesus. Não seguir a homens, não seguir a instituição, mas seguir Jesus. Muito bem. Querido internauta, Deus abençoe você. Estamos chegando ao final do nosso podcast, a segunda parte do tema erro e decadência na doutrina bíblica da Igreja Brasileira. Aqui é um alerta singelo, mas muito objetivo para você, querido, querida, que nos acompanhou, que nos assistiu. Deus abençoe sua vida, que o Senhor, através da Escritura Sagrada, abra os seus olhos, abra o seu coração, permita-se o Espírito Santo visitar você, não é isso, pastor César? Com certeza. Visitar você, mostrar as verdades bíblicas, não fique debaixo de uma liderança tóxica, de uma liderança que envenena, que não é bíblica, que não é correta, que não é centrada nas Escrituras. Se você está vivendo isso, foge dela mesmo, viu? Foge dela, ore a Deus, procure conhecer uma instituição séria, que ame a Deus, que seja cristocêntrica, não é isso, pastor César? Exato. Cristocêntrica, comunhão, partir do pão, orações, igreja dos apóstolos. Exatamente. Né? Então a Bíblia dá um norte pra gente lá no livro de Atos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Pastor César, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e partilharmos juntos desse tema. Amém. Que com certeza abriu os olhos. Com certeza. Orientou muita gente. Despede aí do nosso público. Deus abençoe a todos vocês e continue clicando lá no sininho para receber notificação quando aparecer vídeo novo, compartilhando, comentando, curtindo para impulsionar essa obra aqui. E orando por nós, né? Deus abençoe. Orem por nós, divulguem, né? Deus te abençoe, não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast, o nosso, de teologia e vida cristã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.